Programa Sem Barreiras, Sem Barreiras, Barreiras. Programa Sem Barreiras. Olá, eu sou Daniel Basílio e está começando agora o podcast Sem Barreiras. Neste podcast você vai acompanhar uma série de programas sobre a homossexualidade, um tema pouco discutido no nosso cotidiano. Fique ligado, o podcast Sem Barreiras está no ar. Segundo o autor Eduardo Tesson, a homossexualidade surgiu pela primeira vez em um panfleto alemão de autoria anônima, publicado em 1869. No mesmo ano, o termo homossexualidade foi utilizado por um médico húngaro que defendia sua legalização. Mas para quem não sabe, o autor ainda afirma que para elencar os homossexuais dentro da legalidade sem juízos de valor, criou-se não apenas o termo homossexualidade, mas também se definiu a heterossexualidade. Na década de 1970, a homossexualidade foi afirmada pela Associação Americana de Psiquiatria como doença mental, mas só na década de 1990 é que a Organização Mundial da Saúde reconheceu seu erro e retirou a homossexualidade de sua lista de doenças mentais. Alguns indivíduos acreditam que a homossexualidade é uma das 3 orientações sexuais normais. Ou seja, ele não opta, o indivíduo simplesmente já nasce com a sua própria essência. Mas alguns estudiosos discordam e acreditam que ser homossexual é uma escolha, que surge através da curiosidade de querer experimentar um contato íntimo com a pessoa do mesmo sexo. Afinal, a homossexualidade é essência, opção ou doença? Para debater e discutir sobre esse tema de hoje, convidamos o Dr. Davi Queiroz, ele que é residente de psiquiatria do Hospital Universitário Walter Cantídio, a assistente social Fabiola Ferreira e a travesti e a apresentadora do programa Ser ou Não Sexo da TV Diário, Lena Oxa. Antes de começar a nossa discussão sobre este assunto, vamos ouvir a opinião de Geraldo Rodrigues, ele que faz parte da Igreja Evangélica da Fé. A minha opinião sobre a homossexualidade é uma disfunção sexual ou um distúrbio psíquico e eu considero como uma doença que tem origem que abrange vários fatores, como pode ser um abuso sexual, a ausência de um pai, agressões morais ou físicas, rejeição, mas a minha opinião é que é uma disfunção sexual e é uma doença psíquica. E aí, doutor, o que você tem a dizer sobre a afirmação do Geraldo Rodrigues ao afirmar que a homossexualidade é uma doença? De acordo com o conceito atual do que é doença, do que não é patológico, né? Patológico no sentido de doença, da OMS, fica difícil a gente classificar a homossexualidade como doença. Por quê? O conceito da OMS de saúde é o bem-estar biopsico, mental e social da pessoa. Ou seja, tendo uma visão do ser humano como um ser biológico, orgânico, de carne e osso, psíquico, que tem a mente dele, que ele está sendo evoluído, e social, ele inserido dentro de um contexto cultural e sociológico na sociedade. Então, assim, pelo que a gente lida, o que a gente conhece, que a gente conversa com homossexuais, a gente não percebe esse sofrimento neles. A gente percebe que há, de fato, um bem-estar biopsicossocial neles. Então, se eles têm um bem-estar biopsicossocial, na verdade, tem muito mais do que isso, porque eles têm orgulho disso, todos eles, quando tem a questão da aceitação, da própria aceitação, de se assumir, que é conhecido como se assumir, na verdade, aquele se assumir é ele se aceitar como homossexual, então ele passa a desempenhar todas as funções dele na sociedade. São pessoas muito bem-sucedidas, são pessoas muito capacitadas, são pessoas que estudam, que trabalham, que promovem bem a sociedade, como qualquer outra. Então, se não está trazendo nenhuma disfunção, se não está trazendo nenhuma perda de liberdade para eles, por que eu vou caracterizar isso como doença? Ah, mas traz sofrimento, que a pessoa sofre, como foi citado pelo senhor Geraldo. Assim, no que a gente vê, eu acredito que quando tem sofrimento, o sofrimento não é pelo fato de ele ser homossexual. O sofrimento é pelo fato da não aceitação da homossexualidade. Seja por parte dele,
seja por parte da sociedade. Doutora Fabíola Ferreira, na sua opinião, os homossexuais, eles já nascem com esse comportamento, digamos, diferente? Na minha opinião, as pessoas nascem diferentes, né? Não é o homossexual que tem um comportamento diferente, porque se a gente for ver a população hétero, tem muito comportamento esquisito aí com quem se diz hétero, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de atuação política. Se a gente for ver o cenário político do país, a gente vai ver muitas anomalias. E isso não é considerado e nem está lá no CID-10, né? Então, eu acredito que seja a essência. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente nasce nesse grupo familiar, a gente é colocado dentro de um padrão. Padrão de ser homem, padrão de ser mulher. E quando foge desse padrão, isso incomoda a quem e por quê? Por que um comportamento que um menino mais afeminado incomoda tanto? Está incomodando a quem? Porque o feminino, ele não é só da mulher. O feminino é uma essência. Homossexualidade, afinal, é essência, opção ou doença? Vamos ouvir mais uma opinião do público a respeito do nosso tema de hoje. Eu sou Daniele Rotary, trabalho na TV Unifor. A minha opinião é que a homossexualidade fica sendo parte da essência da pessoa. Ela pode nascer com isso e desenvolver mais ou menos dependendo de como ela vai se aceitar em relação a isso. Se ela está num meio que favorece ou não a opinião dela, isso vai desenvolver mais ou menos. Dependendo do meio que ela está, pode ser que seja favorável dela desenvolver a preferência homossexual e ser aceita por isso, ou se ela for repudiada, ela vai acabar reprimindo. Não foi a criação que colocou na cabeça, não foi a televisão, não foi a escola, não. Partiu dele. Se reprime ou se aceita, se desenvolve, se bota pra fora, depende do meio que ele vive. E aí, Lennox, você concorda com o depoimento da Daniele quando ela diz que a homossexualidade é uma essência? É uma essência, porque a gente vê quando criança, as pessoas, assim, muitos meninozinhos, a gente vê... A gente conhece, né? Diz assim, olha, já é. Mas o pai acha que não. Tá entendendo? A gente conhece mesmo. E as crianças também já ficam olhando como se assim, nós nos conhecemos, Tem uma né? cumplicidade. Tem uma cumplicidade muito grande, mas doente eu sei que eu não sou. Mas aí eu volto Graças à questão a Deus. do doutor Davi Queiroz, quando falou que a pessoa aponta, né? O pai, ele pode não enxergar o filho, mas ele enxerga o filho do vizinho. outros. Exatamente. Quando tem um dedo te apontando, tem 3 voltados para você, né? Mas quem não tem hoje em dia um gay na família? Por mais que seja camuflado, mas tem, né? Isso quantos pais não são, né? Tem algumas famílias que se decidirem abrir os armários, Ai, Vai sair um monte de gente. vai na sair Citalina um eu monte sei de que não gente. sai, mas sai um monte de gente, com Sai. certeza, né? Mas, voltando, doente eu sei que eu não sou. Sou uma pessoa altamente inteligente, sou uma pessoa, sei respeitar, sou uma pessoa altamente católico, graças a Deus, creio em Deus acima de tudo. Generosa. Demais. E tô aí para viver. Seja com preconceito que for, não, minha vida não terminou, meu tempo na Terra não terminou e a gente tá aí para viver mesmo, Daniel. No nosso debate de hoje, nós falamos muito sobre a não aceitação das pessoas com a homossexualidade. E para vocês, doutores, vocês já tiveram algum caso de paciente que tentaram suicídio por conta da não aceitação à sua opção sexual? Eu internei uma paciente, tá com uns 4 meses, que foi... na verdade, assim, a história dela não culminou nisso. Não foi que ela tentou suicídio quando assumiu. Especificamente Mas, por assim, isso. a história patológica dela, a história da doença dela, começou exatamente nesse conflito que ela tinha. Ela se viu, ela começou a se ver homossexual e ela não aceitava. Exatamente por essa história de ser pecaminoso. Enfim, no caso dela era a família. Ela tinha medo da família. Então, o que foi que aconteceu? Aquilo ali começou a gerar um monte de angústia dentro dela. Ela não gostava de homem, mas ela tinha que sair com um namorado para agradar a mãe. E aquilo ali maltratava ela. Ela começou a se sentir mal, angustiada, ansiosa. Ela não tinha como liberar a agressividade dela através do sexo. Então, aquela agressividade que estava dentro dela, que não está sendo liberada, começou a voltar contra ela. Então, ela começou a chegar ao cúmulo de ela se deprimiu e ela começou a escutar vozes dizendo, ordenando suicídio, né? Você não vale nada, se mate, você é uma lésbica, entendeu? Então, assim, ela escutava essas vozes e ela chegou a tentar o suicídio. Então, assim, não foi assim que ela não tolerou aquilo ali e tentou suicídio. Ela estava deprimida, ela deprimiu, tá?
Ela começou essa depressão nesse conflito, o discurso dela é todo, até hoje ela faz acompanhamento com a gente, e ainda hoje o discurso dela é todo em cima disso. Afinal, o sexo é uma forma de se liberar a agressividade. O Freud já dizia que é uma das formas de se liberar a agressividade é através do sexo. Seja, no caso da mulher, ela tende a liberar aquela agressividade de uma maneira mais passiva, né? Sexo é agressivo? Não, eu faço com amor. Tá, mas por mais que seja com amor, é agressivo. Tá? Por mais que seja com amor, você abraça, você dá um aperto mais forte, entendeu? Então, assim, é agressivo e você libera aquela agressividade. Então, ela não conseguia liberar a agressividade. Paga o preço por isso. Quem não libera a sua agressividade, paga o preço por isso. No caso dela, ela pagou da pior maneira possível. Ela psicotizou, ela começou a escutar, ela alucinou e ela tentou suicídio. E para você, doutora Fabíola? Eu tenho algumas usuárias e um também que eu acompanho, que já com tentativa de suicídio, e que não é por isso, né? É uma soma. E aí pode entrar num surto psicótico e escutar as vozes, pode ser também, assim, uma desistência. A pessoa desiste da vida. Desconecta dela, as coisas perdem sentido, e aí desiste da vida. E a gente vem acompanhando alguns desses usuários no grupo de biodança, e a biodança eu vejo muito como um religare, né? O organismo, ele produz tudo o que você precisa, inclusive álcool, né? Produz tudo que você precisa. Se não está produzindo, você está precisando tomar medicamento, principalmente por questões emocionais, é porque tem alguma tomadinha ali desligada que precisa ser plugada. Aí você vai procurar onde é que você consegue fazer esse religare. Eu, hoje, como facilitadora de biodança, a gente tem conseguido muitos avanços, inclusive de remissão medicamentosa, de pessoas começarem no grupo de florescimento tomando 12 drágeas por dia e agora está tomando só uma, porque quando precisa para dormir. E fica bem. Então, tem que se conectar com a vida. E você, Helena Ox, você já pensou em suicídio alguma vez por não aceitar a sua homossexualidade? Não, até porque eu sou muito católica, né? Eu tô louca pra ir pro céu, né? Eu não vou... Diz que vai pro inferno quem vai. Não, mas eu não tentei não, tô brincando. Mas assim, eu acho que é a falta de... muito apoio da família, falta de amigos, falta da não aceitação das pessoas. É ruim isso, mas eu nunca tentei não, nem quero, nem penso nisso não. E o que você tem a dizer para as pessoas que estão passando por este momento de rejeição, tanto de si mesmo como da sociedade? É se aceitar, procure sua independência se você não tiver, entenda mais as pessoas, tente viver o mundo delas. Eu vivo assim, eu me aceito. Não estou bem aqui, procura outra coisa para fazer, vai atrás, deixa o que está te fazendo mal para trás. Fique feliz, procure ser feliz para poder você ter uma vida melhor. Não tem que pensar nisso não, isso é uma coisa para baixo. Nós nunca vamos ter a resposta exata sobre a definição da homossexualidade. Alguns estudiosos sempre irão afirmar que a homossexualidade é uma doença. Outros irão discordar, dizendo que ser homossexual parte de uma escolha do ser humano, diferente de outros que afirmam a homossexualidade que já vem da essência. Mas uma coisa é certa, não podemos ter preconceito de forma alguma em relação ao próximo, independente de sua cor, raça, credo e principalmente pela sua orientação sexual. Programa Sem Barreiras, Sem Barreiras, Sem Barreiras. Programa Sem Barreiras. Se você gostou da nossa discussão, não pode perder o nosso próximo podcast. Ele falará sobre a constituição familiar entre os homossexuais. No podcast de hoje, conversamos com o Dr. Davi Queiroz, a assistente social Fabíola Ferreira e a participação da apresentadora do programa Ser ou Não Sex, Lena Oxa. Este podcast foi produzido por Daniel Basílio como trabalho de conclusão do curso Comunicação Social Jornalismo na Universidade de Fortaleza, orientado pela professora Kátia